Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho por que eu resolvi fazer o Enem novamente e também eu vou comentar sobre a prova de Química. Teve questão em homenagem a mim, a você futuro técnico em Química. Vamos lá começar. Então, primeira coisa que eu queria conversar e contar, eu continuo cursando Engenharia Química e não pretendo mudar de área. Eu resolvi fazer o Enem novamente por dois motivos. O primeiro é que, caso você não saiba, quando você já está dentro da universidade, há muitas oportunidades, há muitos programas, cursos que aparecem e pedem nota do Enem recente. Um exemplo é programas de intercâmbio. Então, por isso, eu resolvi fazer o Enem para, caso surja alguma oportunidade, ter a minha nota do Enem recente. E segundo, foi porque eu quis novamente estar do lado de vocês. Não me achem louca, mas um projeto que eu tenho para o canal este ano é trazer mais dicas para você vestibulando, dicas de química, dicas de redação, que são as duas áreas que eu mais gosto e tenho facilidade. Então eu resolvi entrar no mundo novamente do vestibulando. Palmas para você, estudante vestibulando. Palmas para quem já conseguiu passar por aquilo, porque, minha gente, eu tinha esquecido o quão desumano é. Eu quis fazer justamente para fazer uma avaliação íntima, fazia tempo que eu tinha feito o Enem, e também por esses fatores que eu já mencionei. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a prova de redação. Eu gostei muito do tema, eu não estudei nada durante o ano, então eu não fazia ideia de qual tema poderia ser, mas eu usei a minha técnica, que é justamente conhecer sobre a estrutura da redação. Então, saber o que é para colocar na introdução, desenvolvimento, conclusão, coloquei citação, coisas que há muito tempo já estavam na minha mente, então todo o conhecimento que eu coloquei ali na prova não foi estudado, não foi direcionado, foi coisas que foi acumulado durante o meu ensino médio porque eu não estudei. Então, em resumo, eu achei um tema muito pertinente. Foi, queira ou não, um tema indiretamente ligado ao contexto de pandemia, porque foi um tema muito abordado durante todo o ano e algo que vem sendo trabalhado nos últimos tempos. Prova de Química. Vamos lá comentar sobre. Como você deve saber, eu sou formada na área de Química, eu sou técnica em Química. Se ainda não sabe porque você não tem me acompanhado, não se esqueça de se inscrever no canal. Então, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Enfim, você que já me acompanha sabe que eu tenho formação na área, sou técnica em Química e, queira ou não, já tenho certa facilidade para resolver as questões de Química da prova do Enem. Todas as questões tiveram duas que eu achei bastante difíceis. Teve uma questão falando sobre amostragem. Agora me diga, você é estudante do ensino médio, da rede pública, você estuda sobre amostragem? Gente, onde eles estavam com a cabeça quando colocaram a questão sobre a amostragem? Então, a amostragem, para você que não sabe, é um método utilizado para coletar uma amostra de uma população maior para fazer uma certa análise. Então, a amostragem, como eu falei, é o ato de você coletar uma amostra que representa uma população maior, e a questão da DBO e da OD, que é o oxigênio dissolvido, são parâmetros da potabilidade da água. Então, basicamente, você teria que responder da seguinte forma: pensar para marcar a letra A, que era a opção correta, que era no ponto 1 de amostragem, que é onde tem a maior concentração de DBO. A demanda bioquímica por oxigênio é maior. O que isso quer dizer? Aquela região onde tem a maior quantidade de esgoto despejado é onde tem uma maior presença de matéria orgânica. E onde tem matéria orgânica, temos micro-organismos, temos bactérias que degradam essa matéria orgânica, que fazem isso por um processo chamado de digestão aeróbica, como exemplo, e elas precisam o quê? De oxigênio. Então, demanda bioquímica de oxigênio. Elas precisam desse oxigênio para degradar essa matéria orgânica. Então, esses conhecimentos, assim, que no ensino médio eu não tive, e creio que muitas pessoas não. Então, eu achei essa questão bastante difícil por esses motivos. E, basicamente, você poderia olhar o gráfico que é dado na prova e verificar que onde tem a maior concentração de DBO, que mostra aqui pela cruzinha, é aqui, em torno de 13 miligramas por litro, ou ppm, e nessa região aqui, se a DBO está alta, é porque tem uma maior quantidade de matéria orgânica, é porque tem uma maior quantidade de despejo de esgoto, e com isso a resposta certa era a letra A. Enfim, gente, da prova de Química, a questão mais difícil que eu achei foi essa. Contudo, teve outra questão, em homenagem a mim e a você, futuro técnico em Química, foi a
questão 113 da prova rosa, e ela dizia assim: em seu laboratório, um técnico em química foi incumbido de tratar um resíduo, evitando seu descarte direto no meio ambiente. Fazemos muitos isso. Ao encontrar o frasco, observou a seguinte informação: resíduo, mistura de acetato de etila e água. Considere os dados sobre o acetato de etila, então é dada a solubilidade na água, fala que é baixa, da massa específica, da temperatura de fusão, da pressão de vapor. A fim de tratar o resíduo, recuperando o acetato de etila, o técnico deve. O que me fez achar essa questão uma das mais difíceis foi porque não só o conhecimento teórico da química foi cobrado. Por exemplo, ele fala sobre o resíduo, sobre a mistura que é acetato de etila e água. E ele não pede esse conceito das interações, mas ele pede sobre o tratamento dessa mistura. Ele quer saber de que forma o acetato de etila pode ser recuperado. Além do aspecto teórico da química, cobrava também um pouco de conhecimento sobre vidrarias, sobre vivência em laboratório. Acontece que sabemos que nem sempre isso acontece nas instituições públicas de forma geral. Por exemplo, falo na minha, em todo o ensino médio eu não tive aula de laboratório de química, não tive aula prática, nada, nada e nada. E creio que seja a realidade, a situação de muitas pessoas também. Bom, vamos lá, essa questão basicamente era a interação química, é aquele conceito de semelhante dissolve semelhante, que não era o caso aqui, porque ele fala de uma mistura de um resíduo formado por acetato de etila e água. Tudo bem, você poderia não saber que o acetato de etila é um éster, um composto orgânico apolar, mas ele falava que esse acetato de etila apresenta uma baixa solubilidade em água, então com isso você já teria a sacada que é um composto apolar. Apolar com polar não se dissolvem, não se misturam. Dentre as alternativas, ele diz: evaporar o acetato de etila sem alterar o conteúdo de água, mas pela interpretação você já anularia essa porque ele quer recuperar o acetato de etila. Ele fala isso no comando da questão. Letra B, filtrar a mistura utilizando o funil comum e o papel de filtro. Você poderia sim, já que não se mistura, um apolar com polar, usar um funil, filtração, só que é justamente esse ponto que eu falo. Um conhecimento de vidraria, de saber para que utilizar tal vidraria. Por exemplo, a filtração, nós temos aqui funil comum, papel de filtro. Esse aqui nós temos a filtração simples, utilizada quando nós temos um soluto sólido, um solvente líquido, por exemplo, água e areia. Letra C, realizar uma destilação simples para separar a água do acetato de etila, mas ele não queria apenas separar, ele queria recuperar o acetato de etila. A resposta correta dessa questão seria a letra E. Decantar a mistura separando os dois componentes em um funil adequado, que seria o funil de decantação, o funil de brushing. Como ponto positivo, eu achei que de forma geral os assuntos foram bem distribuídos. Então, não teve questões demasiadas de orgânica, química geral, físico-química, foi bem dividido. Então, pessoal, foram essas minhas considerações. De forma geral, a prova de química que eu achei foram essas duas as mais difíceis. O assunto foi bem dividido, foi bem trabalhado. Contudo, eu também achei falta também da química orgânica mais presente, aquelas questões de identificação de funções. As questões foram mais focadas na estrutura das substâncias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e ativar as notificações.